CBN, eleições 2014. As eleições estão chegando, agora dia 5 de outubro. Você já escolheu o seu candidato? Quem você vai colocar no comando deste que é o maior estado do nosso país? Bom, a CBN te ajuda nessa missão. A partir de agora, a CBN São Paulo, CBN Campinas e CBN São José do Rio Preto juntas para justamente te ajudar a entender um pouquinho mais sobre os planos de governo dos principais candidatos ao governo do estado de São Paulo e também conhecer um pouco mais de quem está justamente pleiteando este cargo. Você pode participar, você é o nosso convidado, você ouvinte, então mande sua pergunta para cá, fabiola.cidral, cidral com C, @cbn.com.br. Você também pode participar pelo nosso WhatsApp, telefone 11 de São Paulo, 999-131-943. O nosso sexto convidado é o candidato Laércio Benco, do PHS. Ele é paulistano, nasceu aqui, tem 41 anos, é advogado, formado pela Faculdade de Direito de Osasco. Na vida política partidária, ele se filiou ao Partido Verde, ao PV, em 2003 e ficou lá até 2011, quando foi para o Partido Humanista da Solidariedade, que é o PHS. Em 2004 foi candidato, foi seu primeiro teste nas urnas, foi candidato à Câmara Municipal de São Paulo, não conseguiu entrar. E em 2012, um novo teste, já no novo partido, aí sim foi eleito vereador de São Paulo com 17.918 votos e assumiu também a presidência estadual do partido, PHS. É ele que está aqui ao meu lado neste momento. Olá, candidato, bom dia. Bom dia, Fabiola. Um bom dia a todos os ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, uma das suas bandeiras, que inclusive está no seu site, o senhor utiliza isso toda hora na propaganda eleitoral, é a nova política, né? A nova política que vem aí, que é até o slogan também de Marina Silva, que o senhor apoia. Uma das reclamações das pessoas em relação à velha política é, por exemplo, né, um vereador ser eleito e não terminar o seu mandato, não concluir o seu mandato. Antes, na metade do caminho, já se candidata a outro cargo. Outra é justamente ficar no legislativo sem abrir mão de receber salário. Isso é o que os ouvintes reclamam demais aqui, justamente a situação que a Câmara Municipal vive neste momento, com 17 candidatos concorrendo a outros cargos. E eu gostaria de saber, o senhor não pensou em se licenciar da Câmara? Isso não seria uma atitude da nova política, que é justamente o que o senhor defende na sua campanha? Fabiola, a nova política ela tem que ser analisada com coerência. E ela tem que ser analisada pelos resultados que as pessoas dão. Eu sou um dos parlamentares mais participativos da política paulistana. Eu sou o proponente e aprovamos a CPI da Sabesp. Eu não poderia, sob hipótese nenhuma, mesmo tendo a nossa candidatura como um elemento importante para esse ano, como nós conseguimos aprovar apenas agora, em agosto de 2014, a CPI da Sabesp, eu não poderia, nesse momento, me licenciar e deixar esse tema tão importante de lado. Então, nós temos presidido essa CPI, tenho trabalhado 20 horas por dia para conciliar a Câmara Municipal, para conciliar as atividades de candidato a governador. Graças a Deus, temos feito isso a contento. Não tenho faltas, tenho participado de todas as sessões, então eu respondo por mim. E nós temos tido uma atitude muito proativa. Eu sou vice-presidente da Comissão de Finanças, não falto às sessões, sou presidente da CPI da Sabesp, participo e temos comandado uma CPI, fizemos várias diligências nessa CPI, então dá para você conciliar. Quanto à questão de você concorrer ao mandato no meio durante eu sou vereador, estar concorrendo ao mandato de governador, essa é uma questão que nós defendemos uma reforma política. Tá? Acho que todos os políticos têm direito de disputar as eleições. O que falta é coragem para o mundo político, o PHS vai ter coragem disso, de uniformizar as eleições, que seria o correto. Você ter eleições de 4 em 4 anos para todos os cargos. Então, mas aí, por exemplo, defende isso, mas aí na prática não ocorre isso, não. Né? Por exemplo, o senhor é contra a reeleição. Somos contra a reeleição. Inclusive para o Legislativo. Inclusive para o Legislativo. Por exemplo, o senhor está concorrendo agora no meio da eleição. Claro que não é uma reeleição, mas não é um pouco incoerente, já que o discurso da nova política ele fica apenas na teoria e a prática disso? Não é incoerente em face da legislação que nós temos em vigor hoje. Hoje nós temos que jogar o jogo de acordo com a regra. Por exemplo, eu posso ser contra a regra do impedimento no futebol, mas enquanto ela existe, eu tenho que jogar de acordo com a regra.
Então nós temos essas regras e dentro do procedimento democrático do país temos que tentar mudar essas regras. Então essa questão, essa crítica correta e pontual, ela só pode ser corrigida no momento em que os políticos tiverem a coragem, nós teremos essa coragem, de propor que as eleições sejam feitas de forma uniforme. De forma uniformizadas. De 4 em 4 anos apenas. Porque eleição de 2 em 2 anos é muita eleição também. Acho que a população não aguenta isso. E esse é o grande questionamento, porque as pessoas falam, olha, eu acredito que é inviável você percorrer um estado de São Paulo desse tamanho e continuar sendo vereador em São Paulo. As atividades parlamentares são de terça, quarta e quinta. Tá, e nós percorremos... Terça, quarta e quinta que tem que marcar presença lá, mas a gente acredita que o trabalho seja a semana toda, ou não? Assim, nós temos um trabalho, obviamente nesse período nós concentramos terça, quarta e quinta. As atividades parlamentares, sessões nos plenários, CPIs, as comissões permanentes, elas se dão de terça, quarta e quinta. Fora isso, atividades políticas do parlamentar. Nós temos percorrido o estado aí, eu percorri mais de 250 municípios nesses últimos 6 meses. Então dá para a gente conciliar. Bom, nós recebemos muitas perguntas de ouvinte ao longo desses dias. Aqui o Daniel, o João Carlos, a Maria Antonieta, perguntando em relação aos dados do movimento Voto Consciente, que foram divulgados recentemente, né? E que fez uma análise desses vereadores que estão concorrendo justamente nessas eleições. O senhor ficou em 8º lugar nesse levantamento, com uma nota média 7. A nota mais baixa que o senhor recebeu foi nota 5, que foi a qualidade dos seus projetos apresentados de lei. E o senhor apresentou muitos projetos de lei. Foram mais de 90, é isso? Mais de 100. Mais de 100 projetos que o senhor apresentou. E olhando o conteúdo desses projetos, tem projetos de todas as linhas, mas muitos projetos relacionados a homenagens, datas comemorativas, mudanças de nomes de locais, entre outros. Alguns cientistas políticos até que foram ouvidos, eles falaram assim que o foco muito tem sido a quantidade e não a qualidade. É um pouco isso? Como é que o senhor explica isso? Muita quantidade e não qualidade dos projetos? Aí é uma questão subjetiva, Fabíola. Nós temos, desses 100 projetos que eu apresentei, menos de 20 são de honrarias ou de denominação de ruas, homenagem, etc. 80% dos meus projetos são projetos temáticos, ligados a algum tema, ou à saúde, ou a transporte, ou à educação, ou à cultura. Temos projetos ligados a todas as áreas, porque como eu represento um partido, nós incorporamos os projetos de todos os militantes. Os partidos nos dão sugestões e a gente vai apresentando os projetos. Nós temos uma militância muito ativa. Então, menos de 20% dos nossos projetos, no nosso caso, são de honrarias ou de denominações de rua. E eu acho que aí 1/5 dos projetos para esse tipo de situação, eu acho que é um critério absolutamente razoável. Então o senhor acredita que não é a questão de quantidade versus qualidade? No meu caso, a qualidade, porque para cada projeto de denominação nós temos 4 projetos temáticos. Bom, nós temos pergunta também do nosso WhatsApp, o Thiago Barbosa está monitorando o nosso WhatsApp, que é o 999-131-943. O que eles querem saber, Thiago? Bom dia, candidato. Bom dia também a todos os ouvintes da CBN São Paulo mais uma vez. E candidato Laércio, bem, muitas perguntas chegando na área da segurança pública aqui pelos nossos ouvintes. Davi pergunta qual é a estratégia para a segurança pública e o Sérgio Silva escreve: bom dia, uma pergunta direta. Sou morador da periferia, observo que a polícia, na visão dele, está de mãos atadas frente ao crime organizado. Como, na visão dele, precisaria de uma polícia mais enérgica? Como estimular o trabalho dos policiais? Pergunta o Sérgio Silva, candidato. Bom dia, Tiago. Cumprimento os ouvintes. A questão da segurança pública no nosso programa de governo ela é bem clara. Aliás, como representamos a nova política e não temos rabo preso com PT, PSDB, muito menos com PMDB, nós temos condições de identificar o real problema da polícia hoje, que no nosso entendimento é o fato de 90% dos inquéritos policiais não serem concluídos. E esse é um tema que só nós podemos trazer à pauta hoje, porque só nós temos essa independência. Porque são 90% no estado de São Paulo governado pelo PT, pelo PSDB, um índice parecido em Minas, onde também é governado pelo PSDB, mas onde o PT governa, também é esse índice. Onde o PMDB do SCAF e do Sarney governam, também é um índice de 92% lá no Maranhão. Então, o status quo da política não tem cuidado do grande problema de segurança pública, que é o inquérito policial, porque é aquele caso onde a pessoa ela é presa ou ela é investigada por um crime, em 90% não há conclusão. Aí a população fica indignada quando um juiz tem que soltar um ladrão
ou qualquer pessoa que é acusada de qualquer crime depois de 90 dias que ela está presa, porque se o inquérito não é concluído em 90 dias, o juiz é obrigado a soltar essa pessoa. E as pessoas se revoltam com o judiciário, com o juiz que não tem outra forma de agir se não soltar porque o inquérito não foi concluído. E aí nós temos a Polícia Civil totalmente desaparelhada, vamos aparelhar a Polícia Civil com equipamentos de ponta, com equipamentos de última geração. 60% das delegacias do Estado de São Paulo sequer têm internet. Em muitas delegacias, por exemplo, na Polícia Fazendária do Estado de São Paulo, que fica na Avenida Indianópolis, que deveria ser a grande responsável pela inteligência da polícia, vamos lembrar que o Al Capone foi preso por crimes de sonegação fiscal, tá? Na Polícia Fazendária a internet é paga do bolso dos policiais. Então esse é o governo que quer investigar os crimes, esse é o governo, esse é o tipo de governo que se quer fazer. Então não adianta, em época de eleição, chegar em cidades pequenas e médias do interior fazendo carreata e entregando 50 viaturas novas. Não adianta fazer oba-oba formando novos policiais. Tudo isso é importante, sem dúvida nenhuma. Mas se não resolvermos esse gargalo da investigação criminal, porque se não investigarmos os pequenos crimes, os crimes de médio porte, nós não chegaremos às grandes quadrilhas. Mas na sua análise, qual é o problema de a gente não conseguir essa investigação? Falta, o senhor está falando aí da informatização. Tem a ver com isso? O que tem a ver com a gente não conseguir concluir esses inquéritos? E como é que o senhor vai resolver isso? Quem entrou numa delegacia nos últimos 8 anos, em qualquer delegacia no estado de São Paulo, sabe do que eu estou falando. As delegacias estão abandonadas. Tem cidades com 50 mil habitantes que tem 1 ou 2 investigadores de polícia apenas. Então os crimes não são investigados. A polícia é dividida em 2 partes. A polícia militar, que faz a polícia repressiva, a polícia ali que está na rua tentando dar segurança ao cidadão, e a polícia civil, que além de fazer essa parte, ela tem o papel de polícia judiciária, ela tem o papel investigativo. Essa parte investigativa está totalmente jogada às traças. Então nós vamos investir na modernização dessa polícia investigativa, que é o grande gargalo hoje da polícia. Não adianta ficar falando em redução da maioridade penal, não adianta ficar falando de processos mirabolantes, esse detecta aí que é o fura-fila da segurança pública. Não adianta fazer nada disso. Você tem que resolver o simples, fazer o arroz com feijão, fazer o crime ser investigado para se identificar os culpados e aplicar e propor a pena cabível a isso. É esse o papel da Polícia Civil. O senhor é a favor da reunificação das polícias? Não, unificação das polícias? Sou contra. Bom, nós temos aqui a participação também do professor Marco Teixeira, do Discuta São Paulo, participando conosco, professor da Fundação Getúlio Vargas, nosso colunista aqui. Bom dia, professor. Sua pergunta para o nosso candidato aqui, Laércio Benco. Bom dia, Fabíola. Bom dia, candidato Laércio Benco. Bom dia, professor. Bom dia. Candidato, saúde sempre aparece como um dos principais problemas em praticamente todos os estados brasileiros, né? E junto com segurança é uma das principais responsabilidades do governo estadual. 2 questões, candidato. O senhor tem um diagnóstico dos problemas da saúde no estado de São Paulo? E entendo esse diagnóstico, quais seriam as suas principais linhas de ação para reduzir esse problema dramático para a nossa população? O nosso diagnóstico hoje ele é muito simples. Nós tivemos, aí é uma questão que não dá para separar a questão estadual da nacional. O grande sistema de saúde do Brasil é o SUS, que no governo tucano e no governo petista houve uma diminuição no investimento de 90 bilhões para 40 bilhões de repasses do governo federal para os governos estaduais e municipais. Então isso ataca negativamente, prejudica de forma uniforme todos os estados e municípios. Por isso que orgulhosamente nós estávamos com o Eduardo Campos, que tinha a proposta de voltar 90 bilhões desse investimento. Estamos hoje apoiando Marina Silva, com quem já estávamos em 2010 e que assumiu esse compromisso de Eduardo Campos também. E aqui em nível estadual, nós vamos simplificar muitas coisas, nós vamos informatizar todo o atendimento à saúde para que qualquer pessoa que seja atendida em um posto de saúde X, em qualquer outro posto de saúde, ou hospital, ou AMA, ou UBS, em qualquer outra localidade do estado de São Paulo, tem o seu prontuário ali, o que é muito simples hoje, basta ter vontade política. E vamos ter coragem também de humanizar a saúde no estado de São Paulo. Nós vamos trazer para a saúde paulista a humanização através das terapias integrativas, vamos trazer a fitoterapia para dentro da rede pública de saúde, que vai agir de forma preventiva na prevenção de muitas doenças e até o combate das doenças de uma forma muito mais barata.
obviamente de forma alternativa para quem se dispuser a ser atendido dessa forma, mas vamos oferecer isso ao cidadão. Vamos trazer a massoterapia, porque falta muito contato humano, a troca de energias, o carinho. Hoje o cidadão vai no hospital, o médico mal olha na cara dele, as pessoas nem não se tocam, não tem um atendimento com energia. Então nós vamos trazer a massoterapia, o reiki, a cromoterapia, todas essas terapias integrativas para que a gente possa humanizar a saúde e dar mais carinho para as pessoas. Mas vai ter verba para tudo isso, candidato? Porque muito mais barato, Fabíola, é muito mais barato. Mas tem uma fila gigante para as pessoas fazerem exames, para fazer também cirurgias. E é claro que as terapias alternativas são importantes, as complementares, né, essas integrativas. Porém, é possível conciliar? Nós temos recursos para isso? Sem dúvida. Além de a gente investir, de serem muito mais baratas, ela não substitui a medicina, mas ela previne a necessidade do atendimento médico. Então, se nós humanizarmos isso, uma pessoa muitas vezes com uma terapia integrativa bem tratada e tratada preventivamente, ela não precisa mais passar por um médico, que custa muito mais caro. Ela não precisa tomar os remédios tradicionais, ela pode ser tratada com fitoterapia. Então, nós vamos inverter o jogo, nós vamos tratar a saúde efetivamente como no nosso governo a Secretaria da Saúde vai ser chamada de Secretaria da Saúde e não da doença como deve ser chamada hoje. Respondida a sua questão, professor Marco Teixeira, alguma colocação? Acho que é só uma questão, Fabíola, ou seja, pelo visto não vai haver alteração no modelo de gestão, então. Seria mais tentar maximizar resultado a partir de eficiência e dar mais humanização ao atendimento, não é? Não sei se isso com o modelo de gestão atual é possível, não é? Mas, de todo modo, se o Laércio puder tratar um pouco mais da gestão por OS, alguma coisa ligada à proposta que ele quer de humanização, se são compatíveis, eu gostaria só de ouvir rapidamente. Eu não tenho, a princípio, nada contra a gestão por OS, mas nós temos que combater o grande mal que hoje não tem OS, não tem Santa Casa, não tem lugar que resista. Há uma coisa chamada tabela do SUS. Tá, onde um exame de sangue custa R$3, o SUS repassa R$3,20 e tantos centavos por uma Santa Casa, esse exame de sangue custa para essa Santa Casa, para quem realiza, R$10, R$11, R$12. Nós temos essa tabela totalmente defasada nos últimos anos de governo tucano e petista. Então, se não tiver um presidente da República com coragem para atualizar essa tabela e para voltar a repassar 90 bilhões por ano para o sistema de saúde, para os governos e municípios, aí todos os governadores, aí não adianta só jogar a culpa no Geraldo Alckmin, não adianta jogar a culpa no Agnello Queiroz, é um problema que o governo federal tem que ajudar. Então, sem resolver tudo isso, os governos estaduais e municipais sozinhos não podem fazer nada. Bom, obrigada, professor Marco Teixeira. Até amanhã. Bom, um dos projetos polêmicos que o senhor apresentou na Câmara Municipal também foi motivo aqui de muitas questões, que é o projeto do foie gras, que o senhor já falou bastante sobre isso. É o Wagner Moreira que ele faz uma pergunta e ele quer saber o seguinte: o senhor apresentou um projeto, né, que proíbe a produção e a venda de foie gras, que é o patê de fígado de ganso, aqui em São Paulo. Esse projeto já foi aprovado em primeira votação, precisa passar por uma segunda votação ainda. E o ouvinte Wagner Moreira, ele pergunta duas coisas. Primeiro, se isso é realmente uma prioridade para a cidade, se o senhor acha que isso é uma grande prioridade, uma cidade com tantos problemas. E outra, se não há um pouco de incoerência, já que o senhor recentemente também defendeu o sacrifício de animais em rituais religiosos, como na Umbanda. E ele fala assim, não é um pouco incoerente o seu discurso? O senhor quer a proibição da venda de foie gras e defende o sacrifício de animais? São coisas totalmente distintas. Eu respeito os animais e nós temos um exemplo disso, é esse projeto que proíbe a venda e a comercialização de foie gras. Ele é, sim, importante, não é vital, mas é um tema que tem que ser tratado, é um tema que tem que ser pontuado. Ele é um dos 80 projetos temáticos que eu apresentei. É que a mídia, de uma forma total, não sou eu quem faço as pautas, ela que vem tratar desse ponto. Os chefes de cozinha que reclamaram, os chefes de cozinha reclamaram, mas eu acho que o foie gras é algo que nós podemos ficar sem. Eu adoraria, por exemplo, virar vegetariano, mas não consigo. Eu não consigo ficar sem comer carne vermelha. E acho que 90% da população não consegue. Agora, ficar sem foie gras, muita gente pode ficar. Todo mundo vive sem foie gras. Então, acho que essa é uma evolução que a sociedade pode, no sentido da qual a sociedade pode caminhar. A questão da imolação de animais, não é sacrifício de animais, é imolação de animais. Infelizmente, eu fico triste quando esse tipo de assunto é trazido à tona, porque fere o conceito de liberdade religiosa. O que nós defendemos é o direito à liberdade de religião. Nenhuma religião com R maiúsculo, e as religiões matriz africanas são religiões com R maiúsculo também, como
várias outras religiões, católicos, evangélicos, todas merecem o nosso respeito. Nenhuma religião fala de maus tratos, nenhuma religião faz maus tratos, todas as religiões praticam o bem. Infelizmente, por conta de intolerância religiosa, das pessoas quererem misturar os assuntos, nós temos aí crianças explodindo na Palestina, nós temos guerras acontecendo em vários lugares do mundo sob a desculpa de cunho religioso. Eu defendo, sim, a liberdade plena e total de religião. É nesse sentido que o nosso discurso anda. Mas o senhor defende, o senhor se sente representativo justamente dessas religiões africanas? Eu sou um bandista. Eu sou um bandista, com muito orgulho. E, por exemplo, nos seus projetos e no seu eventual governo, vai ser algo que o senhor vai olhar e defender? Como governador do Estado, eu defenderei a plena liberdade de qualquer religião. A plena liberdade de todas as religiões. Porque todos os grandes problemas gigantescos que aconteceram no mundo nos últimos 1000 anos, ou nos últimos 2000 anos, tiveram a religião como desculpa. E tiveram a falta de liberdade de religião como início. Então, o ser humano ele tem que praticar a tolerância religiosa, que é outro projeto que eu apresentei, que substitui o ensino religioso pelo ensino de tolerância religiosa. É isso que o Estado deveria ensinar. Ao invés de ter numa sala de aula se ensinando apenas uma ou duas religiões, se deveria ensinar um professor qualificado para isso. E temos um projeto apresentado nesse sentido, ensinando a criança que está numa cadeira a olhar para o lado dela, ver uma criança de burca e respeitar essa criança. Ver uma criança com vestes sacerdotais africanas, respeitar essa criança. Ver uma criança de quipá, respeitar essa criança. Essas crianças aprenderem a conviver de forma integrada. Isso ainda acontece no Brasil, mas apesar de alguns fanáticos, aí, inclusive políticos, que tentam minar isso. Mas vamos defender incondicionalmente, como governador, a liberdade de todas as religiões. Em relação à gestão, o senhor fala nos seus programas que vai enxugar o governo e quer ficar apenas com 4 secretarias no governo do Estado de São Paulo, né? Quais seriam essas 4 secretarias e qual seria a economia? O senhor já fez as contas de quanto o governo economizaria com isso e como é que lidaria com apenas 4 secretarias em todo o Estado de São Paulo? Em primeiro lugar, nós temos que parar de hipocrisia, né? Porque eu duvido que o governador, se entrar nesse estúdio aqui, 50 pessoas, e nesses 50 tiver os 25 secretários do Geraldo Alckmin, eu duvido que ele reconheça os 25 secretários dele. Tem secretário que ele não despacha há mais de um ano, secretárias que existem apenas para fazer conchavos políticos, para fazer trocas políticas, pagar contas políticas. Então, ele não despacha com mais de 4 secretários. A presidente Dilma, ela tem 39 ministros e não despacha mais do que com 3 ministros. O resto é tudo excrescência. Então, nós vamos ter a Secretaria de Gestão Pública, onde ficará alocada Finanças, onde ficará alocada Justiça, onde ficará alocada a Casa Civil. Será um secretário que cuidará de todos esses assuntos. Teremos a Secretaria de Segurança Pública, para onde teremos a administração penitenciária junto. Teremos a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, onde ficará saneamento básico, onde ficará obras, onde ficará transportes, mas sob a ótica da sustentabilidade, do crescimento com sustentabilidade. E, finalmente, a nossa secretaria, que nós vemos com mais carinho, que é a Secretaria de Qualidade de Vida, onde ficará educação, saúde. Com isso, nós vamos acabar com cargos de 21 secretários, 21 secretários adjuntos, N secretárias e milhares de assessores que não servem para praticamente nada. E aí nós vamos diminuir conta de água, conta de luz, conta de energia, vamos diminuir burocracia, um monte de coisa, ou seja, 90 mil cargos em comissão serão extintos e nós teremos aí uma economia que vai chegar na casa de R$ 1 bilhão em termos diretos e indiretos, com enxugamento da máquina e sem demitir um funcionário concursado. O senhor falou aí em gestão pública, segurança pública, desenvolvimento sustentável e qualidade de vida. E uma das maiores reclamações aqui dos ouvintes em relação ao transporte. O senhor não teria Secretaria de Transporte? O transporte fica no desenvolvimento sustentável. O transporte vai ficar... Eu não preciso ter um secretário de transportes. Eu não preciso ter um secretário de saúde. Eu preciso ter uma pessoa que cuide disso e que cuide desse assunto. Esse assunto merecerá ser tratado. Nós temos vários assuntos importantes, não é porque um assunto é importante. Por exemplo, a pesca é um assunto importante. Agora, não é para isso que a Dilma precisava ter criado o Ministério da Pesca. Nós temos daqui a pouco vamos criar a pesca em água salgada e água doce. De transporte público. Bom, tem mais perguntas. Transporte e desenvolvimento.
Thiago Barbosa, esse é um tema que sempre vem aqui também pelo entre nosso os WhatsApp. nossos ouvintes no WhatsApp, candidato. E, por exemplo, a Thalita Dias pergunta, e o transporte público? Qual que é a mudança que o senhor acredita que é preciso ser feita para melhorar o transporte Nós público vamos tirar do na região papel, metropolitana? nós vamos tirar do papel todos os projetos que estão aí nos escaninhos dos governos tucanos aí nos últimos 20 anos. Tá? Saiu hoje, por exemplo, na Folha de São Paulo, uma matéria aí mostrando que o transporte em São Paulo cresce menos de 2 km por ano, as linhas de metrô, que são o grande problema do transporte na cidade e região metropolitana de São Paulo. Nós, vergonhosamente, após 20 anos de um mesmo governo que está aí, que teria todo o tempo do mundo para planejar e executar, ele só planeja e nada executa. No nosso governo, nós vamos construir, com esse enxugamento da máquina pública, vamos ter recursos para construir 12 quilômetros de metrô por ano. Vamos conseguir levar o metrô para várias outras cidades da Grande São Paulo, vamos expandir a rede de metrô, vamos fazer o que deveria ter sido feito nos últimos 20 anos e não foi. No primeiro mandato do Geraldo Alckmin como governador, em 4 anos foi construído 0 de estação de metrô. No mandato dele é que são tantos mandatos que a gente até esquece, mas se não me engano é de 2002 a 2006, foi construído 0 de metrô. Então nós vamos começar a tirar do papel aquilo que só está no papel e que não sai por quê? Por conta da corrupção, por conta do trem-salão. Essa é uma outra pergunta, né? E como combater a corrupção? Essa é a pergunta do Arthur. Com uma gestão eficiente, com um governo que se preocupa em estar 4 anos ou 5 anos, se houver uma reforma política, ficar 4 ou 5 anos, e não ficar preocupado em reeleição, em não ter conchavos espúrios, em não ter acordos políticos espúrios, não ter rabo preso com empreiteiras, ter um governo compromissado com a população. 5 anos é tempo mais que o suficiente para você cumprir uma missão com começo, meio e fim. Mais do que isso é querer estar no poder apenas pelo poder. E não é o nosso caso. A minha profissão é advogado, não é político. Eu vivo da advocacia. Então, infelizmente, nós temos os 2 grandes partidos que fizeram algumas mudanças importantes nos últimos anos, são o PT e o PSDB, acabam estando no poder hoje somente apenas para permanecer no poder e manter os seus compadreiros políticos. Já que o assunto é corrupção, o senhor também diz que quer transformar o seu eventual governo do Estado numa espécie de Big Brother, né, totalmente transparente. E como é que o senhor explica, inclusive, a sua segunda nota mais baixa nesse quesito, justamente no levantamento do movimento Voto Consciente? Eles analisam também a transparência do candidato através das informações que eles colocam no site que eles fazem. E o seu site recebeu uma nota um pouco mais baixa, recebeu nota 6, né? É isso. O senhor acha que vai conseguir ser 100% transparente, sendo que o senhor não consegue sendo vereador? Olha, como vereador nós não temos apenas como instrumento o site para ser transparentes. Essa é a opinião que eu respeito dessa ONG. Aliás, eles estão sempre presentes em todos os eventos da Câmara Municipal. Não sabia dessa informação que eu fui o 8º colocado, fico até feliz por isso, mas entre 55 vereadores. Não, entre 17, na verdade, porque foram só 17 que foram analisados, que são os que estão concorrendo ao governo. Mas eu acho que a nota média 7 é uma média muito positiva, mas o site não é a única forma de transparência. Se você for no meu gabinete a qualquer momento, nós temos toda a nossa equipe lá atendendo a toda a população, a todo momento, tirando todos os tipos de dúvida, todas as nossas despesas de gabinete são 100% monitoradas, são 100% divulgadas, como de todos os vereadores. Aliás, hoje, a Câmara Municipal é uma das entidades mais transparentes de todos os órgãos públicos do Brasil. Você consegue acessar qualquer nota fiscal de qualquer gasto de vereador online. Então, a transparência hoje ela existe. Talvez o nosso site mereça e deve ser, nós vamos olhar com carinho isso, e até convido o pessoal da ONG para vir nos dar dicas de como transformar esse site de uma forma mais transparente. Mas é que já que é uma proposta sua de ser totalmente transparente no governo do Estado... Como governador, não é através da internet apenas que seremos transparentes. Seremos transparentes sendo o Ministério Público, a imprensa ao lado do nosso gabinete, de portas abertas, a todo instante podendo participar. Nós vamos estar 100% abertos a 2 órgãos que são muito importantes no combate à corrupção, que é Ministério Público e imprensa. Esses 2 órgãos serão sempre bem-vindos dentro dos nossos gabinetes. Bom, nossa proposta agora é um giro rápido, uma resposta a favor ou contra, ou apenas uma palavra. Derrubada do Minhocão. O senhor é a favor de manter como ele está, construir um parque ou derrubar o Minhocão? Construir um parque. Construir um parque. Uso de balas de borracha em manifestação, a favor ou contra? Contra. Contra. Operação delegada.
A favor, com algumas correções. Inspeção veicular em todo o estado de São Paulo. Em todo o estado de São Paulo, nas grandes regiões metropolitanas. Por exemplo, no Vale do Ribeira não tem necessidade. Progressão continuada, a favor ou contra? Radicalmente contra. Se o senhor fosse governador, decretaria imediatamente racionamento de água? Já há o racionamento de água, que o governador só não assume. Multa para o desperdício de água, colocaria? Imediatamente. Redução da maioridade penal, a favor ou contra? Monotrilho? Favor. Internação compulsória de dependentes químicos? Contra. Vagão para mulheres no trem e metrô? Favorável. Plano de metas para governador, senhor? 100% favorável. Qual é o maior problema do estado de São Paulo, na sua avaliação? Segurança pública e falta de alternância de poder. E um político que te inspira? Político John Kennedy. Qual é uma qualidade e um defeito seu? Qualidade, eu sou muito trabalhador. E um defeito, eu sou muito centralizador. Muito obrigada pela sua entrevista aqui na CBN. Um bom dia ao senhor. Eu que agradeço. Um bom dia a todos os ouvintes. Nós hoje recebemos aqui o candidato do PHS, Laércio Benco, que é vereador também em São Paulo. E amanhã temos mais uma entrevista, nossa última entrevista da série, com o candidato Alexandre Padilha, do PT. Vamos ao Repórter CBN e voltamos em instantes.